Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre livros que eu pretendo ler no mês de março e um desafio aí que eu quero propor, que eu quero fazer. Fevereiro ainda nem terminou e eu já estou pensando o que eu vou ler em março. E não apenas fevereiro ainda não terminou, como fevereiro ainda tem uma semana inteira pela frente, uma semana em que provavelmente eu vou ler muita coisa, porque, como eu falei no último vídeo, eu vou fazer o desafio de trocando tempo de tela por tempo de leitura. Então vai ser uma semana inteira que eu vou ler muito. Eu, inclusive, já fiz uma outra lista de leitura para essa semana, em que eu com certeza vou ler muita coisa. Mas ainda assim eu já estou pensando no que eu vou ler em março. E aí eu fiz uma pilha aqui não tão pequena, um tanto quanto generosa, pra mostrar pra vocês. E aí, sobre o desafio, eu pensei pro mês de março fazer um pouco diferente. Pra quem tá acompanhando os vídeos aqui no canal, sabe que eu estou com planos de fazer desafios literários aqui no canal todos os meses. E eu tenho feito nas últimas semanas do mês. Então, na última semana de janeiro, eu fiz o desafio lendo 24 horas por uma semana. Agora, na última semana de fevereiro, eu vou gravar o desafio trocando tempo de tela por tempo de leitura. E aí, pro mês de março, eu pensei em fazer o desafio o mês inteiro, porque assim eu consigo diluir, assim, o desafio ao longo do mês e fica mais leve, ao mesmo tempo que não fica, porque ele vai durar muito mais tempo. Então, eu sinceramente não sei como vai ser, mas eu peguei essa ideia no canal da Ju, do Joen Books. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela. Eu não sei dizer pra vocês se ela fez algum vídeo específico sobre isso, se ela vlogou o mês inteiro de fevereiro. Enfim, fevereiro ainda não acabou, então talvez ela esteja fazendo, ainda vai liberar. Mas eu vi que ela comentou lá pelo Instagram que ela tava tentando no mês de fevereiro ler 1 hora todos os dias. E é o que eu vou tentar fazer em março, e eu vou tentar gravar pra vocês, fazendo uma atualização todos os dias, pra ir mostrando pra vocês se eu estou conseguindo ler 1 hora por dia, todos os dias, durante um mês. E aí, enfim, né, como eu acho que eu vou conseguir ler bastante, se eu conseguir seguir o desafio, eu preparei uma pilha aqui com vários livros que eu estou louca pra ler. Eu passei aí por algumas, quem acompanhou os últimos vídeos sabe também que eu passei por umas 2, 3 semanas em que eu não tava com vontade de ler. Eu até li, mas eu li meio assim, me forçando, sabe? E eu realmente tava com zero vontade. E aí os últimos dias agora, então, desde quinta-feira, mais ou menos, quinta, sexta, eu não estou lendo. Eu tirei uns dias pra descansar a minha cabeça, não li nada. E eu sinto que agora a minha vontade de ler voltou, né? Eu acho que voltou. Hoje de manhã eu comecei a ler um livro, já tô gostando, enfim, então eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que eu vou voltar ao meu ritmo de leitura. E enfim, sem mais delongas, vou mostrar aqui pra vocês os livros que eu pretendo ler no mês de março ao longo desse desafio. É claro que uma coisa ou outra pode ir mudando ao longo do mês, depende muito de como vai estar a minha vontade de ler. Se fosse hoje pra definir quais os livros que eu mais quero ler, seriam esses, mas pode ser que ao longo do mês de março isso mude e, enfim, quando eu for gravar o vlog pra vocês, lendo 1 hora por dia, todos os dias, aí eu vou contando pra vocês se eu mudei alguma coisa ou não. O primeiro livro que eu separei não poderia ser outro, O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que é a nossa leitura conjunta do Clube do Livro. Eu sempre deixo o link pro clube aqui na descrição, é sempre o primeiro link na descrição. Todo mundo é convidado a participar. E no mês de março a gente vai ler, então, O Quarto de Giovanni. É um livro que eu quero ler há muito tempo e eu fui enrolando, então finalmente chegou o momento de ler. Vou ler no mês de março e vou poder discutir com o pessoal lá do grupo sobre essa história. Então eu tô muito animada. Eu já li outros livros do James Baldwin antes. Eu tenho uma leve noção do que se trata esse livro, porque na verdade eu não li nem a sinopse ainda, eu vou ler agora com vocês. Mas eu tenho assim uma leve noção do que se trata, porque muita gente fala sobre ele, né? É um livro muito famoso, eu acho que entre os títulos do James Baldwin, pelo menos os publicados aqui no Brasil, é o que eu mais ouço falar, então eu tenho muita curiosidade pra conhecer. Vou ler a sinopse pra vocês. David, o protagonista de O Quarto de Giovanni, vive incertezas em relação ao seu futuro. Espera o retorno da namorada, ela, que partiu para a Espanha com a intenção de decidir se vai ou não aceitar seu pedido de casamento. Nesse meio tempo, ele reflete se deve continuar morando em Paris, escolher uma nova cidade ou voltar para os Estados Unidos, como seu pai almeja. É quando percebe que talvez a casa da gente não seja um lugar, e sim simplesmente uma condição irrevogável. Um novo fator embaça ainda mais os planos quando o personagem conhece Giovanni, um italiano charmoso que trabalha como garçom num bar movimentado da cidade. Esse encontro furtivo e arrebatador lança David num turbilhão de emoções que mistura o desejo ardente com a certeza da frustração em meio a um tremendo vazio existencial. Nesta obra avassaladora, a fragilidade dos laços se confirma como um trágico e inescapável destino. Essas edições do James Baldwin pela Companhia das Letras eu acho todas muito bonitas, são assim, um combinandinho.
E aqui tá o James Baldwin. Enfim, eu gostei muito da sinopse, acho a capa maravilhosa. Eu gosto muito da escrita do James Baldwin. Eu li recentemente, no final de 2024, eu li um livro dele e gostei muito. Então, eu tô muito animada pra ler esse aqui. O segundo livro é A Mulher Habitada, que eu já tô falando sobre ele aqui no canal há um tempo, porque eu tava com planos de ler ele agora em fevereiro e não rolou. Eu comecei a ler, pra ser bem sincera com vocês, eu li, tipo, umas 20, 25 páginas. E não engrenou, eu acho que não era o momento, então eu deixei de lado e eu pretendo retomar em março. Eu ainda quero muito ler ele. Eu tô vendo muita gente falando sobre, é um lançamento recente, né, da Rosa dos Tempos, que é um selo da editora Record. Essa capa é muito bonita. Enfim, a sinopse também me chamou muita atenção, parece ser o tipo de livro que eu amo. E eu só, enfim, não consegui. Acho que realmente não era o momento certo. Mas eu tô vendo muita gente falando sobre ele, muita gente elogiando. Algumas pessoas eu vi que falaram que realmente ele demora um pouquinho pra engrenar, mas depois que você pega, né, pega na leitura, ele é muito bom, assim, vai muito rápido. Então eu preciso me esforçar pra passar desse início, que é um pouquinho mais lento, e aí depois aproveitar a leitura. Mas é realmente um livro que eu quero muito ler, também vou ler aqui a sinopse pra vocês. Neste A Mulher Habitada, conhecemos Fáguas, o país ficcional que aparece em obras de Gioconda Belli, e acompanhamos a jornada de conscientização política de Lavínia, uma mulher cheia de privilégios e com poucos propósitos. É início dos anos 70, Lavínia acaba de concluir seus estudos na Europa, sai da casa dos pais e conhece Felipe, um colega de trabalho que a provoca sexual e intelectualmente. Quando ele aparece na casa de Lavínia com um colega ferido, ela descobre que Felipe faz parte do Movimento de Libertação Nacional, que luta para derrubar a ditadura instaurada no país. Conforme o relacionamento dos dois avança, Lavínia passa a se questionar cada vez mais sobre seu papel na sociedade e decide se engajar na luta armada. Eu não vou ler toda a sinopse de todos os livros para vocês, para não ficar também tão maçante, mas para dar um panorama, porque eu também não tenho como dar as minhas impressões do livro, ou eu resumir qual é a trama do livro, já que são livros que eu não li, né? Mas, enfim, tô realmente muito animada pra ler esse livro. E eu acho que ele tem tudo pra ser um dos meus favoritos. Eu só realmente preciso conseguir focar nele e ler. O terceiro livro é Água Fresca para as Flores. Esse também é um livro que eu tinha inicialmente planejado ler em fevereiro, não rolou. E aí, eu até pensei em ler ele essa semana, agora quando eu for gravar o desafio de trocando tempo de tela por tempo de leitura, mas eu resolvi ler outros livros, montei uma outra lista que eu acho que fazia mais sentido. Quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender por que eu escolhi cada livro que eu escolhi pra ler naquele desafio. Mas, enfim, então eu vou ler esse aqui em março. Eu acho que vai ser uma das minhas primeiras leituras de março, inclusive, porque eu tô muito animada pra ler. E também é um livro que eu realmente ouço muitos elogios sobre. Um vizinho resolveu escutar sertanejo bem alto agora e eu espero muito que não esteja dando pra ouvir no vídeo. Os dias de Violette Toussaint são marcados por confidências. Para aqueles que vão prestar homenagens aos entes queridos, a casa da zeladora do cemitério funciona também como um abrigo diante da perda, um lugar em que memórias, risadas e lágrimas se misturam a xícaras de café ou taças de vinho. Com a pequena equipe de coveiros e o padre da região, Violette forma uma família peculiar, mas como ela chegou a esse mundo onde o trágico e o excêntrico se combinam. Com quase 50 anos, a zeladora coleciona fantasmas, uma infância conturbada, um marido desaparecido e feridas ainda mais profundas, mas encontra conforto entre os rituais e as flores do seu cemitério. Sua rotina é interrompida, no entanto, pela chegada de Julien Seu, um homem que insiste em deixar as cinzas da mãe no túmulo de um completo desconhecido. Logo fica claro que essa atitude estranha está ligada ao passado difícil de Violette, e esse encontro promete desenterrar sentimentos há muito esquecidos. Eu até hoje não tinha lido a sinopse desse livro, eu realmente não sabia do que se tratava, eu só sabia que é um livro que muita gente gosta e muita gente elogia. E enfim, também tô muito animada pra ler, só um pouco assustada com o tamanho dele, né? Ele tem praticamente 500 páginas. Aí eu também separei 2 russos, que faz um bom tempo que eu não leio um russo, então eu separei 2 aqui. O primeiro é O Eterno Marido, do Dostoiévski. Aqui a gente tem a tradução do Boris Schneiderman. E esses livros que eu comprei recentemente são da editora 34, que são uma referência aí nos russos, né? Então tô muito animada pra ler. Eu tô com muita saudade de ler russos e de ler clássicos no geral. Eu tô lendo muitos contemporâneos nos últimos meses e eu acabei deixando os clássicos meio de lado, mas eu tô sentindo falta. Então eu coloquei logo 2 aqui na lista. Aqui, O Eterno Marido, a sinopse é a seguinte: o reencontro após quase uma década do eterno marido, agora viúvo, com o ex-amante de sua mulher, é o ponto de partida para esta densa narrativa que, combinando
um clima geral de suspense e instigantes doses de humorismo, é perspassada pelo motivo e figuras típicas do universo dostoiévskiano: a criança sofredora, o bufão trágico, o homem do subsolo. Escrito em 1870, em plena maturidade de Dostoiévski, O Eterno Marido é o mais bem acabado dentre seus romances curtos. Considerado por muitos uma obra-prima, aqui Dostoiévski atinge o máximo em termos de elaboração formal, criando uma trama perfeita, capaz de surpreender o leitor do começo ao fim da história. E o outro russo da lista é Meninas, da Lyudmila Ulitskaya. Eu não sei falar, gente, não vou nem tentar. A tradução é do Irineu Franco Perpétuo e também é pela editora 34. Primeira obra de Lyudmila publicada em nosso país, Meninas reúne 6 contos que formam um ciclo de história perfeitamente arquitetado pela autora. Ambientado em Moscou no período próximo à morte de Stalin, em 1953, os contos são protagonizados por meninas de 9 a 11 anos de idade que aparecem e reaparecem na peculiar sequência das narrativas. Coincidindo com a época da infância da escritora, a atmosfera dessas histórias é alimentada por reminiscências autobiográficas, enriquecidas pela criatividade e pelo talento narrativo desta que é uma das maiores prosadoras russas em atividade, vencedora do prêmio Simone de Beauvoir, do Russian Booker Prize e recorrentemente cotada para o Prêmio Nobel de Literatura. Eu amo contos e eu amo russos no geral, mas principalmente histórias curtas russas, que eu acho que é o que eu mais tenho contato. Eu ainda não li os grandes romances russos. Mas enfim, então eu tô muito animada para ler esse livro também e pretendo começar muito em breve. Outro livro que eu tô muito animada para ler é esse recente lançamento da editora Fósforo, que se chama Vidas Tardias, do autor Brandon Taylor. A começar por essa capa, que eu achei muito bonita, e a sinopse também me pareceu bem interessante. Desde sua estreia na ficção com o romance Mundo Real, Brandon Taylor vem se destacando como um cronista excepcional de nosso tempo. Descrito por Roxane Gay como um escritor que exerce sua arte de maneiras absolutamente inesquecíveis, o norte-americano eleva suas habilidades em vidas tardias ao criar com destreza e sensibilidade um mosaico de personagens, a maior parte deles jovens, negros e gays, que são retratos fidedignos das angústias e incertezas da geração millennial. Eu sinceramente acho que eu vou amar esse livro, tô muito animada pra ler. E é isso, estamos quase chegando ao final da nossa lista. O penúltimo título é Brancura, do Ion Fosse, que foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2023. Eu ainda não li nada dele e eu resolvi começar por Brancura porque é um livro bem curtinho, então acho que é o ideal, assim, pra conhecer a escrita dele. Eu confesso que eu não tenho nem ideia, assim, de como é a escrita dele, de temas que ele trata na obra dele, enfim. Então, eu vou começar por esse livro aqui, ele é super curtinho, tem 64 páginas. O Ion Fosse é um autor norueguês e aqui a tradução é do Leonardo Pinto Silva. Neste breve romance, em que a atmosfera onírica se mescla à transcendência, um homem começa a dirigir sem rumo e, desconhecendo as próprias motivações, conduz seu carro até uma floresta. Logo escurece e começa a nevar. Obedecendo à lógica trágica e misteriosa que opera nos pesadelos, em vez de procurar ajuda, ele decide se aventurar pela mata escura, onde se depara com um ser de brancura reluzente. Como as vozes que o protagonista escuta em sua errância, tudo nessa breve narrativa é ao mesmo tempo estranho e excessivamente familiar. Num jogo de claro e escuro, concreto e sublime, Ion Fosse tensiona a escrita num fluxo de consciência que escala depressa para uma voltagem inesperada, tragando o leitor e fazendo-o experimentar fisicamente a radicalidade do seu projeto literário. Então tá aí, não sei muito bem o que esperar. Sinceramente, tô indo sem expectativa. Tô indo mais pra conhecer, por ter ganhado o Nobel, quero ver qual é que é, mas assim, não tô com expectativa. E o último livro que eu separei para ler no mês de março é A Dissociação, da Nadia Yalakizukidze. Não sei se é assim que pronuncia. Esse livro, e eu acredito que talvez algum outro que eu tenha comentado aqui ao longo do vídeo, são livros que eu coloquei na minha lista de 25 livros para ler em 2025. Nós temos um vídeo aqui no canal com essa lista completa. E eu já li alguns livros daquela lista. Tem um livro daquela lista que eu com certeza não vou ler, infelizmente. Eu tirei da lista. Mas os outros 24 livros serão lidos. E, enfim, já li alguns deles. Um deles é esse aqui, pretendo ler em março. A Nadia é uma autora da Bélgica. E eu tô também muito animada para ler esse livro. Ele saiu pela editora Bazar do Tempo. A tradução aqui é da Mirella Botaro e a Raquel Camargo. Essa edição tá muito bonita, as edições da Bazar do Tempo são sempre muito caprichadas. Eu assinava antes o Clube F, que é o clube feminista da editora. E, enfim, por fim acabei cancelando a minha assinatura. Mas esse livro aqui é um livro que eu quero muitíssimo ler. E vou contar pra vocês do que se trata. Uma menina órfã vive com a sua avó na periferia da cidade industrial de Villeneuve. Gente, eu não vou conseguir falar essa cidade aqui. Norte da França.
Aos 10 anos, seu corpo negro se recusa a crescer. Com a habilidade de dissociar a mente do corpo, ela transforma suas dores em poder e dá início a uma viagem pelos lugares mais esquecidos do país, acompanhada de um caderno, o seu manual, onde vai anotando suas ideias, experiências e os encontros com personagens excêntricos e suas utopias. Um artista que não acredita na arte, exilados políticos do Congo, empregados de um café universitário, de um hotel sem estrelas, ativistas anarquistas, chefes de uma ocupação social. Entre o realismo mágico e a fábula contemporânea, Nádia constrói um enredo em que a imaginação literária, a filosofia e a crítica social se entrelaçam de forma engenhosa para falar sobre sonhos políticos, pertencimento e a importância de se buscar um lugar seguro no mundo. Eu também não tinha ainda lido essa sinopse e agora que eu li eu fiquei ainda mais interessada. Eu não vi muitas pessoas falando sobre esse livro, então eu não sei se foi um livro bem recebido, se é um livro que muita gente gosta, se não é, enfim. Eu realmente fiquei interessada por conta da capa, por conta da autora, o que eu tinha lido sobre a autora, e porque eu confio muito nas publicações da editora Bazar do Tempo. Eu sempre gosto muito das coisas que eles publicam. E enfim, então aí está o último título que eu pretendo ler em março. Como eu falei, existem grandes chances dessa lista ser alterada ao longo do mês, outros livros serem acrescentados, alguns livros serem tirados, enfim. Mas é uma ideia do que eu pretendo ler em breve. E enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, hypar o vídeo, comentar. Sintam-se à vontade para participar desse desafio comigo. Eu sei que é muito, assim, ler 1 hora por dia todos os dias, mas você pode adaptar para sua realidade, pode adaptar para o que fizer mais sentido para você. Se faz sentido para você ler meia hora todos os dias, 15 minutos todos os dias, 10 minutos todos os dias, é mais pra gente tentar manter uma constância. Isso pode te ajudar a construir o hábito da leitura ou a recuperar o hábito da leitura. Então estão todos convidados a participar. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e um beijo.